Olá, olá! Oi, pessoal, bem-vindos! Boa noite para vocês que estão chegando aí. Sextou aqui na live do Papo Glaucoma. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vamos seguir o nosso roteirinho, pessoal. O de sempre aí, quem tá aqui toda sexta já conhece. Boa noite, Ivone. Enquanto eu me apresento para o pessoal que é novo e que tá entrando pela primeira vez, vocês vão me contando aqui de qual cidade, de qual estado que vocês são. Assim, aos pouquinhos a gente vai se conhecendo. Bom ver que tem carinhas que estão entrando toda semana aqui, muito bom revê-los. Pessoal que é novo, sem timidez, já me conta aí a cidade de onde é, de onde está falando. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, eu sou especialista em glaucoma e catarata. Eu sou do Rio de Janeiro e eu tô aqui toda sexta-feira fazendo live com vocês no Instagram e também toda quarta-feira no YouTube com o nosso vídeo semanal, seguindo aqui o nosso lema de combater a cegueira com informação. Irenice de Olinda, bem-vinda. Oi, Lucinéia. Lucinéia tá aqui toda semana firme e forte, hein? Tô gostando de ver. Ivone do Maranhão, que eu amo Maranhão. Lohane de Campinas, o pessoal de Campinas está sempre firme e forte aqui também. Bom, pessoal, nosso tema dessa semana é um tema muito, mas muito importante, porque é uma coisa que é muito importante para vocês e uma coisa que a gente conversa muito pouco sobre esse assunto, que é a ansiedade relacionada com o diagnóstico de glaucoma. Eu vou começar fazendo a minha explicaçãozinha de 10 minutos e depois a gente abre para 20 minutos de perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem, pode já ir mandando aqui nesse botão do balãozinho com a interrogação. Vocês já vão mandando suas dúvidas que eu vou responder daqui a pouco, tá? Bom, pessoal, vamos lá então falar sobre ansiedade hoje, tá? Primeiramente, vocês precisam entender que sempre que a gente tem um diagnóstico de uma doença, a gente passa por um processo que é muito semelhante ao processo do luto, de quando a gente perde uma pessoa querida. Então, descobrir uma doença também é, de certa forma, passar por esse processo de luto. Principalmente quando a gente está falando de uma doença grave, isso vale para qualquer doença, inclusive para o glaucoma, tá? Esse processo de luto, ele tem várias etapas em que a pessoa vai passando até ela aceitar que tem aquela doença. E essas etapas, elas são uma coisa muito pessoal em termos de como cada pessoa vai passar por essas etapas. São 5 etapas que eu vou explicar agora para vocês, mas cada um vai passar por essas etapas de maneira um pouquinho diferente. Tá? A primeira etapa que a gente tem, logo que a gente recebe o diagnóstico da doença, é passar por uma etapa de negação. A primeira reação costuma ser de não aceitar que você tem uma doença. Você pensa, não é possível que eu tenha glaucoma, esse exame deve estar errado, ou então esse médico não sabe de nada. Outra frase que é muito clássica, eu não tenho nenhum caso de glaucoma na família, como é que pode eu ter glaucoma? Ou então eu enxergo muito bem, eu não preciso fazer tratamento nenhum. Então essas são frases que eu escuto toda vez que eu converso com uma pessoa e que eu dou esse diagnóstico de glaucoma. Geralmente é muito rápido iniciar esse processo de negação, tanto que às vezes esses questionamentos eles vêm ainda na consulta, logo após ser feito o diagnóstico, tá? Então é natural que o primeiro momento seja de negação, de não aceitar e de não acreditar que você tem uma doença. Depois, com o passar do tempo, e aí quanto tempo vai ser muito pessoal, mas com o passar do tempo você vai sair dessa fase de negação e você vai entrar na segunda fase, que é a fase da raiva.
Essa é uma fase que você já entendeu que você tem uma doença e que aí começam a vir sentimentos mais negativos de frustração, de ansiedade e até de desespero mesmo, tá? Então, nessa fase, eu vejo duas coisas que são muito típicas. Uma eu vejo com vocês aqui no Instagram e no YouTube. Gente, vocês não têm noção da quantidade de mensagem que eu recebo no direct de pessoas que estão completamente desesperadas e sem rumo e sem saber o que fazer. Tá? Isso é normal, isso é uma dessas fases desse processo que a gente vai passar. Tá? Então, a outra situação que eu vejo muito é ainda no consultório também, geralmente já é numa consulta mais pra frente, porque aí a pessoa já passou pela fase da negação, ela chegou na fase da raiva. Essa é uma fase em que frequentemente o paciente briga com a família, tá? Porque a gente desconta a raiva. Às vezes a gente desconta a raiva brigando com a família, tem gente que desconta a raiva na bebida, o que também é muito perigoso. Mas essa é uma fase de descontar um pouco essa raiva. E aí muitas vezes eu vejo no consultório, fica uma coisa até engraçada, meio casos de família, que é o paciente e o acompanhante brigando no meio da consulta. Isso acontece com muita frequência. Talvez já tenha acontecido com algum de vocês aí e também é normal, tá? Porque o paciente está na fase da raiva e o acompanhante, que é um familiar, não sabe disso, não entende isso e aí começa todo mundo a brigar no meio da consulta até. Então, essa fase da raiva também é passageira, tá, gente? Como todas as outras. Então, relembrando para quem chegou agora, a primeira fase é a fase de negação, de não acreditar que você tem uma doença. A segunda fase é quando você já entendeu que você tem uma doença e aí você entra na fase da raiva. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos, Keila, Marcos, Isabel de Novo Hamburgo, Caroline, sejam todos muito bem-vindos. Bom, terceira fase, então, desse processo de luto com a doença é uma fase que a gente chama de barganha, tá? Essa fase, ela tem um dizer que é muito clássico, que vocês me falam muitas vezes, que é: doutora, se eu usar o colírio, eu vou enxergar pela vida toda? Essa fase da barganha é uma fase de negociação, tá? É uma fase em que você tenta encontrar soluções milagrosas para o seu problema, tá? Então você deixa de lado que precisa de acompanhamento, que precisa de tratamento, que precisa de esforço, que precisa de um trabalho conjunto com seu oftalmologista e você deposita toda a sua esperança em uma solução milagrosa que geralmente é o colírio, tá? Então, a maioria das pessoas com glaucoma vai manter visão por toda a vida? Vai. A grande maioria das pessoas com glaucoma vai manter visão por toda a vida. Mas não é com o milagre do colírio. É às custas de esforço, de acompanhamento, de tratamento, de entender sua doença, de encontrar um oftalmologista que você confie. Tá? Então, nessa fase da barganha, o que você faz é pega toda a sua esperança e deposita naquele frasquinho de colírio, tá? Essa é uma fase que também passa, como todas as outras, e na sequência o que vem é uma fase ruim, que é a fase da depressão. Tá? Porque agora você já viu que não é milagre, que depende de esforço, que depende de trabalho conjunto com a sua oftalmologista. E aí nessa fase vem sentimentos muito ruins de tristeza, é uma fase que você de vez em quando chora do nada, sem motivo, tá? Essa é uma fase que é muito importante que vocês tenham uma rede de apoio legal, uma rede de apoio da família, uma rede de apoio dos amigos e sempre tendo em mente aquilo que eu venho falando em todas as fases. Ela passa, ela vai passar. Tá? Então é uma fase muito ruim que vocês ficam muito para baixo, mas que como todas as outras, essa fase da depressão, ela também é passageira. E aí quando ela passa, você chega na última fase,
que é a fase da aceitação da doença. Essa é a fase em que você encontra a tua paz. Você entendeu que você tem um problema, que tem tratamento, que você vai ter que se dedicar a esse tratamento, que você tem uma parceria com seus familiares que te ajudam, com a sua oftalmologista que está sempre do teu lado, e que a tua vida começa a voltar para os eixos como era antes, tá? Então, todo mundo, pessoal, uma hora ou outra, vai chegar nesse momento da aceitação e de conviver em paz com o glaucoma ou com qualquer outra doença que você esteja lidando, tá? Então, vamos lá, resumindo para quem perdeu o começo, pessoal, amanhã 10 horas da manhã no YouTube para quem perdeu o começo, tá? Primeira fase, a fase da negação. Segunda fase, a fase da raiva. Terceira fase, a barganha. Quarta fase, a depressão. E a quinta fase, a fase da aceitação, que é onde eu quero que todos vocês cheguem. Mônica está se identificando aqui. Eu tenho certeza que vocês se identificaram com pelo menos uma ou duas dessas etapas, tá, pessoal? O que vocês têm que entender? É normal, então não se culpe por estar triste, não se culpe por estar com raiva, porque é um processo que acontece com todo mundo, mas com cada pessoa da sua maneira, porque cada um tem o seu histórico de vida, o seu passado, os seus traumas, as suas ansiedades, então cada um vai vivenciar isso de uma maneira e todo mundo vai vivenciar pelo menos um pouco disso, tá? O que é muito importante que você esteja atento? Primeiro, se você percebeu que você está emperrado em uma dessas fases, assim, de repente, enquanto eu fui falando, você se identificou que você teve um período de negação, um período lá de barganha, um período de raiva, e você acha que, por exemplo, você agora está preso na fase da depressão. Vamos supor que você está há meses nessa fase e ela não está passando. Aí, isso não é normal. Tá? Não é normal você ficar emperrado nesse processo, tá? Isso tem que ser uma coisa natural de passar por essas fases. Se você está se vendo preso em algum desses momentos, isso é sinal de que você precisa buscar uma ajuda profissional. Tá? Outra situação que não é normal é se você acha que esse processo está sendo tão lento a ponto de atrapalhar a sua vida. Tá? Então você até tá passando pelas fases, mas isso tá demorando muito, isso tá te consumindo muito, você não tá conseguindo se concentrar no seu trabalho, você não tá conseguindo dar atenção para os seus filhos. Então esse é outro momento que é importante buscar ajuda profissional de um psicólogo, de um terapeuta. Gente, isso não é vergonha nenhuma, tá? Todo mundo tem seus problemas e cada pessoa lida com eles de maneira diferente e não é vergonha nenhuma procurar uma ajuda profissional, certo? Bom, acho que eu falei até um pouquinho mais do que os 10 minutos combinados. Vamos lá, então, abrir para as dúvidas de vocês. Jussiara de Salvador, bem-vinda. Bem-vinda, Elisimar. Elisimar, tô com a sua dúvida aqui que você me mandou umas horinhas atrás para responder daqui a pouco, tá? Anne, bem-vinda. Lucinéia também está se identificando com essas fases. O Austin tá aqui, é um processo de luto mesmo. Quem perdeu o comecinho, eu comecei explicando que o processo de aceitação de uma doença é extremamente semelhante ao processo de luto. Tá? A Mônica aqui tá dizendo que tá sem chão, ainda tentando se achar. Mônica, isso daí é um sinal claro de que você tá lá na fase da raiva, do desespero. Você tá no começo desse processo. Se você tá há muito tempo nisso, procura ajuda profissional. Agora, se você tá sentindo que aos poucos você tá evoluindo nesse processo, então não se preocupa, porque com o tempo vai passar e você vai chegar na sua aceitação, tá bom? A Evelyn está conversando aqui que é muito difícil para quem é jovem e tem um medo muito grande. Realmente, Evelyn,
o jovem já é uma pessoa naturalmente mais ansiosa, né? As gerações mais recentes, quanto mais gerações a gente vai tendo mais jovens, o pessoal fica cada vez mais ansioso, né? Ainda mais as gerações que têm muito contato de rede social, principalmente essas gerações de pessoal dos anos 90 para cá, são pessoas muito mais ansiosas do que o pessoal mais antigo, tá? Então, se tá te atrapalhando na tua vida, busca ajuda profissional. Tá legal? Hoje em dia é muito fácil ter acesso à ajuda profissional de psicólogo, de terapeuta, porque vocês acham fácil pela internet, por aplicativo, o pessoal que faz consulta online, inclusive a preços populares, tem psicólogo que atende de graça pela internet para pessoas de baixa renda, tá bom? Eu vou responder aqui a pergunta da Elisimar, que ela me mandou mais cedo, e aí depois eu vou dar uma conferida aqui no que vocês estão me mandando agora, tá? Bom, a Elisimar me contou que ela já perdeu a visão de um olho e aí ela tá muito preocupada com o outro olho, que ela tem visão, e que ela já usa 2 colírios, já fez laser e que tá chegando ao ponto de perder o sono por causa dessa preocupação, tá? Primeiro, Elisimar, para você, tudo isso que eu falei aconteceu em dobro, tá? Porque aconteceu no momento do seu diagnóstico, você passar por todo esse processo, e aconteceu novamente quando você perdeu a sua visão de um olho. Esse processo, ele volta todo do começo, tá? Então, eu não sei há quanto tempo aconteceram essas coisas para você. Então, se isso é recente e se essa perda de sono está sendo muito esporádica, sem te atrapalhar na sua rotina, eu te diria para ter calma e passar pelo seu processo no seu tempo, tá? Agora, se isso já é uma situação antiga, se já faz aí anos que você perdeu a tua visão de um olho e mesmo assim você ainda tá presa nesse processo sem conseguir dormir, então você tá na fase de buscar ajuda profissional, tá legal? Bom, vou abrir aqui algumas perguntinhas mais. A Jussiara está agradecendo. Eu é que agradeço vocês por estarem aqui junto comigo. A Ivone está agradecendo a mim e a doutora Luísa Bicalho. Aliás, quem não conhece, a doutora Luísa Bicalho é outra oftalmologista especialista em glaucoma, que também tem conteúdo muito bom aqui no Instagram, então vocês podem procurar ela para seguir também. A Elane tá me contando que ainda está muito assustada e ela quer saber se chorar altera a pressão intraocular. Chorar não altera a pressão intraocular, tá, pessoal? Fiquem tranquilos em relação a isso. Tido, aliás, uma dúvida muito comum. Se chorar altera a pressão, não altera, tá? Então, quem tá na fase chorona, naquela fase da depressão, não se preocupa que chorar não altera a pressão ocular, ainda tá lubrificando melhor seu olho. Então, se der vontade de chorar, chora, tá? Todo mundo, como eu disse, todo mundo vai passar por essa fase da depressão, tá? Anne, obrigada por estar aqui. Mônica, deixa eu ver quem mais mandou pergunta aqui. Yuri, bem-vindo. A Leiliane está me contando aqui que ela já tem 3 anos de diagnóstico e mesmo assim ela ainda não conseguiu se adaptar, ela ainda não conseguiu chegar nessa fase da aceitação. Leiliane está em tratamento psicológico. Leiliane, você fez muito bem de procurar ajuda, tá? Porque 3 anos realmente é muito tempo para tá nessa ansiedade ainda, tá? O que acontece muitas vezes também é que a gente tem um conjunto de problemas, né, gente? Então acaba que as coisas vão se somando. É um problema de relacionamento que você tem, junto com o glaucoma, junto com um problema de trauma de infância. Então, às vezes são várias coisas pequenas que quando você vai somando, aquilo vira uma bola de neve. Tá? Então, muitas vezes é aquilo que eu falei, é o nosso histórico pessoal, que cada um tem o seu histórico de vida prévio, e quem teve uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila, vai passar por esse processo de maneira mais tranquila do que quem já tem um histórico de sofrimentos, tá? Então, quanto mais complicado for esse seu histórico, é normal que isso vai demorar mais a chegar na aceitação. Então, você fez muito bem, eu fico feliz de saber que você
já tá acompanhada e já tá buscando chegar na tua aceitação, tá? O Marcos está me contando aqui. Marcos, bom te ver por aqui, hein? Sempre te vejo no YouTube, mas acho que na live é a primeira, né? Vamos lá. Depois de 25 anos de tratamento do glaucoma, a situação mais tensa foi quando o médico me falou que meu glaucoma estava descontrolado e que eu tinha que operar com urgência, senão eu ia perder a visão. Realmente é um momento de baque e que pode desencadear um novo processo desse de ansiedade, sim, tá? Porque você tava naquela de tô na boa, tô controlada e de repente, pum, tua vida virou do avesso. Então é natural que volte esse processo mesmo, tá, Marcos? A Lucinéia tá me contando que parece que depois que ela descobriu o glaucoma, os outros problemas de saúde dela ela acabou deixando meio de lado e o glaucoma passou a ser uma prioridade. Lucinéia, eu entendo isso. Tá? Existem vários estudos de psicólogos em que eles perguntam aleatoriamente para as pessoas assim, qual é o seu maior medo? E tirando o medo da morte, que é uma coisa muito frequente, o medo que as pessoas mais relatam é o medo de ficar cegos. Então, se a gente pega a população inteira e pergunta para todo mundo qual é o seu maior medo, o maior medo das pessoas é ficar cego. Então, é natural que você tenha, de certa forma, priorizado o tratamento do glaucoma em relação aos teus outros problemas de saúde. Agora, o que você precisa entender e o que eu falo muito para vocês? O olho não faz nada sozinho. Tá? Não adianta cuidar do olho e não cuidar do coração, não fazer uma atividade física, não cuidar da sua saúde mental, não cuidar dos seus relacionamentos, que são as pessoas que vão te dar apoio nesses momentos, tá? Então, cuidem da saúde como um todo. Eu sei que o olho muitas vezes é uma preocupação maior mesmo, mas cuidem da saúde de vocês como um todo, tá? A Lucinéia tá aqui concordando que não tem medo de morrer, mas tem medo de ficar cega. Realmente, assim, é um dos medos mais frequentes das pessoas, é o medo de ficar cego mesmo. Deixa eu achar mais dúvida de vocês aqui. Ivone, você mandou uma perguntinha aqui que não é sobre o nosso tema. Vamos combinar o seguinte: eu vou te responder, mas eu vou te responder na quinta-feira na caixinha de pergunta, combinado? Quem tem dúvida sobre outros temas, pessoal, toda quinta-feira já virou sagrado aqui do Instagram do Papo Glaucoma. Toda quinta-feira a nossa caixinha de perguntas e aí o tema é livre. Então, Ivone, na quinta-feira fica de olho. Quando eu abrir a caixinha, manda outra vez a tua dúvida que eu vou te responder lá, tá bom? Quem tiver dúvidas sobre outros assuntos, pode mandar na caixinha de pergunta ou então me manda no direct, que aí eu salvo como tema para as próximas lives, tá bom? Tô achando que vocês estão quietos hoje, hein? Será que vocês não estão tão ansiosos quanto eu imaginava? A gente ainda tem 7 minutinhos. Bora lá, pessoal. Mandem mais perguntas aí. Enquanto vocês vão mandando mais perguntas, eu vou dar uma resumidinha bem rápida no que a gente conversou para o pessoal que chegou depois. Primeira fase após descobrir uma doença, a fase da negação, a fase que você não aceita que está doente. Depois você entra na segunda fase, que é a fase da raiva, que é aqui a Mônica acabou de falar aqui, que até o filho dela tá falando que ela tá se irritando demais e precisando se controlar. Isso é sinal de que a Mônica tá nessa fase da raiva aí, tá? Terceira fase, a fase da barganha, a fase de tentar negociar soluções milagrosas. Quarta fase é a fase da depressão, a fase daquela tristeza mais pesada, é a fase de chorar. E a quinta fase é a que a gente busca, a fase da aceitação e de encontrar a sua paz e seguir a sua vida. A Eli tá contando que a ansiedade sempre aumenta a pressão, ainda mais que ela tem um histórico de ter um pai cego. Então é aquilo que eu falei, pessoal, o seu histórico de vida
influencia em como você vai passar por esse processo. Quem já tem um caso como o da Elide, já ter um familiar muito próximo que ficou cego, é natural que você passe mais intensamente por esse processo de luto. Tá? E aí ela disse que toda vez que fica ansiosa aumenta a pressão. A ansiedade é prejudicial tanto para a pressão arterial, a pressão do sangue, quanto para a pressão ocular também, tá? O estresse crônico, a gente tem estudos que comprovam que pessoas que são muito estressadas, que são muito ansiosas, elas pioram mais rapidamente do glaucoma, tá? Eu vou aproveitar essa questão da Eli para dar mais uma sugestão para vocês. Eu já dei a dica de procurar terapeuta online, que é uma dica muito boa se você tá preso nesse processo das fases, tá, da aceitação. Outra dica muito boa para quem anda muito ansioso, a câmera travou aqui, voltou, pronto. Outra dica muito importante para quem está com muita dificuldade de ansiedade e se sentindo muito estressado, seja estressado com o glaucoma ou estressado com o trabalho, qualquer outro motivo que vai acabar prejudicando, uma coisa que é muito importante é vocês procurarem relaxar, atividades físicas que aliviem o estresse. Para algumas pessoas, a atividade física serve para isso. Tem muitas pessoas que desestressam com atividade física, fazendo uma caminhada lá, ouvindo uma música tranquila. Se isso te desestressa, invista nisso, tá? Outra coisa que ajuda muito é você ter um hobby, tá? Vou dar o exemplo do meu hobby. Quando eu tô num dia que eu tô muito estressada, que o trabalho foi muito difícil, o que eu gosto é chegar em casa, botar uma música pra tocar e fazer comida. Por incrível que pareça, eu gosto de cozinhar e pra mim é uma atividade que me desestressa, tá? Então, procura o hobby de vocês, a coisa que vocês gostam de fazer e dedica um tempo àquilo, tá? Terceira dica que eu vou dar, que eu sei que vai encontrar um pouquinho de resistência de vocês, que é a prática de meditação, tá? Primeiramente, esclarecer que meditação não precisa ter um caráter religioso, tá? Algumas pessoas praticam meditação por religiosidade, mas não precisa ser assim. A meditação ela pode ser praticada independente de religião, como uma prática de alívio de estresse, tá? Então, tem vários aplicativos que são gratuitos e que eles te guiam numa meditação, tá? E a meditação que é mais indicada para quem tem glaucoma, porque é a meditação que tem comprovação científica, eu vou escrever aqui nos comentários porque é um nome difícil, chama Mindfulness. Coloquei aqui para vocês. Mindfulness é um tipo de meditação que tem comprovação científica de que ajuda no controle da pressão ocular. É claro que você não precisa ficar 2 horas do seu dia parado meditando, isso é muito difícil, tá? Quem começa tem que começar aos pouquinhos. Começa com 5 minutos numa semana, de repente na outra semana, talvez fazendo 5 minutos por dia, pode ser que com uma semana você já consiga passar para 10 minutos. E meditação é uma prática que é muito boa para alívio de estresse, tá? Pessoal que está chegando agora, tá? Bem-vinda, Ana Lu, Everton, bem-vindos. Pessoal que perdeu o começo, a gente já tá quase no final da live. Pessoal que perdeu o começo, não precisa se preocupar. Amanhã, 10 horas da manhã, vai lá no YouTube do Papo Glaucoma, que vai estar lá para vocês assistirem desde o começo e assistam, porque esse tema é muito importante. Tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? Deixa eu achar aqui mais alguma perguntinha. A Elane está contando aqui que até perdeu prova por conta desse desespero do glaucoma. O Anderson está comentando que aceitar a doença já é a primeira parte do tratamento. Realmente, a aceitação, chegar nesse ponto da aceitação é essencial. Por quê? Porque o tratamento é uma via de mão dupla. O seu oftalmologista, a sua oftalmologista não fazem milagres sozinhos. Eles dependem de você trabalhando em conjunto. Então você precisa chegar nessa fase da aceitação para que você e seu oftalmologista briguem juntos essa briga, tá? Vocês já estão ouvindo a minha cachorra latindo? Geralmente quando ela começa a latir é que tá acabando o tempo da live, né?
Ora, ela tá certa, falta 1 minuto só, pessoal. Eu vou caçar aqui as últimas dúvidas. O Josias está questionando sobre cirurgia de hipófise. Josias, vou combinar com você a mesma coisa. Quinta-feira, na caixinha de perguntas, me manda de novo. Combinado que eu te respondo lá nos stories, tá? Deixa eu achar aqui. Temos tempo para uma última perguntinha. Deixa eu ver aqui quem mandou. Acho que já foram todas, acho que eu já respondi todo mundo, na verdade. Então, pessoal, agora é a hora de agradecer. Muito obrigada por mais essa meia horinha juntos que a gente passou. Eu tô gostando demais de encontrar com vocês aqui toda semana, mas nas próximas 2 semanas, pessoal, a gente não vai ter live, tá? Eu sei que eu combinei com vocês toda semana, mas eu vou tirar 2 semaninhas de férias, não sei como é que vai estar minha conexão com a internet, então nas próximas 2 semanas, nas próximas 2 sextas, a gente não vai ter live, mas na outra sexta, daqui a 3 semanas, que é dia 11 de março, a gente já tá de volta. Não se preocupem que vocês não vão esquecer que eu vou avisar vocês aqui, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Isabel, Alex. Boa noite todo mundo que participou. Muito bom ter vocês aqui e até dia 11 de março. Tchauzinho.